Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 13º dia dos 31 dias de horror, o meu segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, na qual todos os dias do dia 1 de outubro até o dia 31 irei apresentar aqui livros-jogos de terror. Não é a primeira vez que eu falo de vampiros e não é a primeira vez que eu falo do vampiro mais famoso da ficção, da mesma forma que não é a primeira e também não há de ser a última vez que vou falar do homem que escreveu o livro de hoje. E o livro é nada mais, nada menos do que Dracula Curse of the Vampire, um livro escrito por Jonathan Green, que foi quem escreveu o livro do lobisomem, que eu apresentei há uns dias, e basicamente ele também escreveu outros livros das Aventuras Fantásticas, também com alguma temática mais ou menos de terror, mas que não vão ser apresentados aqui neste segmento. No entanto, isso não quer dizer que esta seja a última vez que nós vejamos o nome do Jonathan Green. Dracula Curse of the Vampire é um livro da Ace Gamebook, que é podemos considerar uma coleção de livros-jogos escritos pelo próprio Jonathan Green, que adaptam, de certa forma, alguns clássicos de literatura. Neste caso, trata-se do clássico de literatura do Drácula, do Bram Stoker. No entanto, ele já fez de vários, como Alice in Wonderland, The Wizard of Oz e outros, mais uns poucos. Dracula Curse of the Vampire é um livro, este é um livro muito, muito grosso e desenganem-se, este livro não tem propriamente uma fonte grande, portanto podia ter este número de páginas e ter uma fonte muito grande, um tipo de letra muito extenso e muito grande, mas não, tem um tipo de letra pequenino, portanto isto faz com que o livro seja muito longo. E este é dos livros mais longos que eu vou apresentar neste segmento. Este livro tem, e eu posso vos dizer exatamente quantos parágrafos numerados este livro tem. Este livro tem nada mais, nada menos do que, e eu vou-vos mostrar para vocês verem que eu não vos minto, tem 1000 parágrafos. Exatamente. Isto porquê? Porque este livro, ao contrário do The Mystery of Dracula, embora ambos façam na mesma referência à história e sigam o caminho da história, neste existe uma maior variedade de acontecimentos, tendo em conta a personagem que nós escolhemos para jogar. Ao contrário do Mystery of Dracula, que nós estamos dentro daquelas personagens e a dada altura, quando a história pede para haver uma mudança, uma alteração no próprio setting, nós saltamos para outra personagem involuntariamente. Aqui nós podemos escolher logo no início a personagem que nós queremos jogar. E nós temos 4 personagens que nós podemos aproveitar, se bem que em 3 delas nós podemos, a dada altura, nós podemos saltar de uma personagem para a outra. E então, as personagens que nós podemos controlar aqui são o Jonathan Harker, a Mina, o Dr. Seward e, surpreendentemente, o próprio Drácula. Sim, o Drácula pode ser uma personagem jogável neste livro-jogo, no entanto, eu não vos posso dizer o que é que acontece na história do Drácula, porque, vergonhosamente, eu ainda não segui esse caminho. No entanto, eu já segui o caminho do Jonathan, que é basicamente o início da história, não é? A história original começa com o Jonathan na Transilvânia a ir para o castelo do Drácula, mas depois dá-nos, em diversas partes, dá-nos a oportunidade de nós, se quisermos, saltar imediatamente para a história da Mina. Portanto, existe esta possibilidade de nós mudarmos a história como nós quisermos, se nós acharmos por bem que podemos saltar naquele momento para outra personagem. Também, ao contrário do outro livro, do The Mystery of Dracula, este tem um sistema de jogo mais complexo. O outro livro tinha um sistema de jogo bastante simples à partida. No entanto, durante a própria narrativa, nós tínhamos quebra-cabeças, nós tínhamos cifras, nós tínhamos várias imagens que tinham pistas que nós podíamos que nós podíamos seguir ou que nós podíamos reparar. Este aqui já tem todas as regras estipuladas desde o início. E basicamente ele tem um sistema de combate, portanto, com um sistema de combate nós temos pontuações. Essas pontuações são agilidade, combate, endurance e ESP. Portanto, cada personagem já vem com
com essas características já estipuladas, portanto não precisamos de as randomizar, não precisamos de as aleatoriedade. Eu já ia dizer aqui uma palavra diferente, mas não são aleatórias, portanto as personagens já têm basicamente uma pontuação estabelecida. Existe uma outra pontuação, que é a pontuação de terror também, que faz bastante sentido. Para o próprio Drácula nós também temos uma pontuação específica, que são os Blood Points, que servem basicamente como a pontuação do próprio do próprio Drácula. Pronto, a uma determinada pontuação o Drácula chega a um certo rank. E mais coisas. Este livro também tem, posso aqui mostrar, o quadro de marcações do Dracula Curse of the Vampire. Portanto, há aqui muita coisa. Este aqui é do Adventure Sheet do Dr. John Seward. Portanto, outra coisa também muito interessante é que, dependendo da personagem que nós encontrarmos, ou melhor, da personagem que nós escolhermos, existem certas instruções. Ou seja, vamos imaginar que eu começo com o Jonathan Harker. Existem alturas em que as personagens, principalmente estas três personagens que interagem entre si, não é o Jonathan, a Mina e o Dr. Seward, existem momentos em que eles estão juntos e então a própria história em si não se adapta à própria personagem que nós estamos a controlar, apenas está a adaptar, ou melhor, a englobar as três personagens. No entanto, existem momentos em que, se nós controlamos uma determinada personagem, e se o parágrafo começa por um determinado símbolo que está associado a essa personagem, nós podemos somar ou subtrair um determinado número e depois um determinado número ao parágrafo em que nos encontramos e dirigimos-nos para um novo parágrafo e algo novo acontece. Isto não é obrigatório, mas é uma forma de criar uma diversidade diferente na própria narrativa, o que é bastante interessante. Portanto, este livro, com a possibilidade de nós termos 4 personagens, com estas possibilidades de nós irmos para um lado ou não voluntariamente, não é, consoante o símbolo que aparece no topo das referências, mais o número de referências que nós temos aqui, isto dá um livro que se pode ler durante dias, semanas ou até mesmo meses, porque isto é um livro muito, muito completo. E as próprias ilustrações também são bastante boas, são bastante atmosféricas também, são muito bem conseguidas. Não são ilustradas pelo falecido Martin McKenna, porque na altura em que este livro saiu, também o Martin McKenna já tinha falecido. Portanto, as ilustrações são de Hoke Koch, não faço ideia como pronunciar isto, mas basicamente são ilustrações que refletem bastante a época e muito também a própria atmosfera gótica que existe bastante na história mesmo original do Drácula. Portanto, é um livro muito, muito bom. A nível narrativo, mais simples talvez do que o The Mystery of Dracula. Não tenta reproduzir o estilo de escrita do Bram Stoker, ao mesmo tempo que coloca ali um bocadinho a própria, como é que eu ia dizer, a própria idiosincrasia do Jonathan Green, que é basicamente a dificuldade, porque este livro é difícil, como grande parte dos livros dele. No entanto, não é tão implacável como outros livros que ele criou há mais anos, não é? Há muitos mais anos, quando ele fez as Aventuras Fantásticas, como por exemplo Blood Bones ou Knights of Doom, por exemplo, que são bastante difíceis. Este acaba por ser também difícil, mas um bocadinho mais justo. Portanto, aqui está, Drácula Curse of the Vampire é um excelente livro-jogo, não desfazendo do The Mystery of Dracula, mas este representa uma variedade maior logo desde o início. Nós podemos escolher a personagem que nós queremos jogar. Se nós jogarmos com o Drácula, a única coisa que eu sei é que é uma história muito diferente, que eu acho que não interage com a história original do Bram Stoker. É algo completamente original do Jonathan Green. Portanto, eu recomendo também o The Mystery of Dracula. Aliás, eu recomendo os dois, porque os dois são experiências diferentes e abordagens diferentes dentro da mesma história original. E eu acho que são excelentes homenagens à história de Bram Stoker.
E pronto, este foi mais um vídeo dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações destes vídeos. E eu espero, muito sinceramente, contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.